O maior desafio é planejamento. E aí, quando você coloca o planejamento no ente público, ele carece de instrumentos, de visão e até de priorizações, né? Porque no final das contas, o prefeito que recebe uma cidade, ele tem vários desafios. Tem a saúde, a educação, a segurança, a ordem pública, etc. O saneamento nem sempre é o primeiro. O saneamento é a única atividade econômica que tem o conceito de frete e retorno, né? Ou seja, você faz todo o ciclo de vida do seu produto. A Sabesp ela é parceira dos municípios na gestão. A gente não resolve tudo e nem a solução única. A gente é parte de um processo de gestão municipal que precisa de coordenação entre diversas frentes. Vai despoluir o rio? Essa é a missão. Assim, 50% do esgoto gerado nas cidades que estão acima, né, antes do curso do rio chegar até a cidade de São Paulo, não é tratado. Ele vai para o rio. A única oportunidade que uma empresa de saneamento tem, estatal, tem de mexer nos contratos existentes é na privatização. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um Café com Quineia. E dessa vez vamos voltar para aquele tema que a gente já escreveu no passado, em Report como os Miseráveis. Vamos estar falando novamente do setor de saneamento. Mas dessa vez não vai ser a EGEA, vai ser a maior privatização que a gente teve no mercado esse ano, que foi a Sabesp. Você participou, você foi pessoa física participando ou no mercado institucional? A gente vai conversar hoje com ninguém mais, ninguém menos que André Salceda, que é o CEO que tomou conta desse processo de privatização. Fazendo aquela analogia de pessoas que trabalham pelo Brasil e trabalham no setor público brasileiro, Salceda entrou com o convite do Tarcísio para tocar esse processo de privatização da Sabesp, tendo trabalhado antes do BNDES, tendo trabalhado antes do Banco do Brasil, gente que trabalha para mudar o Brasil. Privatizações são importantes para o país e a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos que a pessoa que fez o processo. Lembrando que Quineia, uma das principais assets do país, tem mais de 130 bilhões de ativos sob gestão, pelo carinho e pela dedicação, pela confiança que pessoas como vocês depositam na gente e a gente faz o melhor para ter essa responsabilidade fiduciária com vocês, tá? Sem mais delongas hoje, tá? Vamos passar para o nosso programa. Salceda, muito obrigado por estar aqui hoje. Obrigado, é um prazer. Bom, agradecer a Quineia, ao convite. Estou à disposição aí para explicar um pouquinho do que foi esse processo, né, desde o começo. Estou à disposição aí do pessoal para explicar e contar um pouco dessa história. Legal. E conosco hoje, ninguém mais nada menos que Luiz Alves, tá? Que também é conhecido vulgarmente na Quineia como Luizeira, nosso analista do setor de utilities, tá? E que conhece muito bem o case que a gente participou bastante esse ano. Luizeira, obrigado aí por ter vindo no seu primeiro Café com Quineia. É um prazer. Tá ok, perfeito. Luizeira, como é de praxe desse programa, você deve saber, a primeira pergunta sempre eu dou a você. Não, perfeito. André, vamos lá, assim, para a gente começar, se você puder, a gente fala muito de investimento em saneamento, de marco de saneamento, de oportunidades no setor, assim, você pode passar para a gente uma perspectiva do que é o desafio do saneamento no Brasil? Perfeito, bom, a gente tem uma hora para falar, né? Vai pegar uns 40 minutos. Não, a gente dá algumas dicas. Assim, Você está na hora, né? Não, excelente. Assim, o saneamento, na verdade, ele nasce quando a gente pensa na Constituição, né? Ele nasce com uma lógica que torna um pouquinho mais difícil a evolução da infraestrutura no saneamento. Por quê? Ele tem um nível da concessão, o poder concedente é um município. Que, naturalmente, quando a gente pensa em 5.400 e poucos municípios no país, tem as mais diversas, né, situações. Tem municípios maiores, como é o caso de São Paulo, a maior cidade da América do Sul, né? E você tem municípios de 5.000, 2.000 habitantes. Então, você tem uma disparidade muito grande de capacidade, de planejamento, de visão do que deveria ser priorizado, né, em cada gestão. Então, esse talvez seja o maior desafio do saneamento, ou seja, quem é o dono, né, dessa agenda. Então, o fato de estar no nível municipal torna o processo mais complexo, quando você compara com o setor elétrico, as concessões são concessões em nível federal, nas distribuidoras, né? Então você tem um potencial de arranjo institucional e regional muito mais fácil de ser aplicado. No caso do saneamento, a gente passou anos com um certo desincentivo ou uma ausência de incentivos para que essa organização acontecesse. Ele passou a acontecer pela primeira vez com o primeiro marco do saneamento, que foi em 2007, e aperfeiçoado com o marco que foi aprovado em 2020.
Quais foram as evoluções desses dois eventos, né, legislativos? Um é trazer o conceito da regionalização, e em especial em 2020, trazer as regras, como é que essa regionalização deveria ser feita e a importância disso ser feito. Ou seja, um Estado que não segue a lógica da regionalização, ele acaba por não ter acesso, por exemplo, a recursos federais. Então você passa a criar alguns incentivos para isso. Isso não resolve o problema da titularidade dos serviços, mas começa a criar algum tipo de direcionamento para que essa agenda evolua. O que a gente tem observado, né, e aí tentando endereçar essa questão do complexo sistema de saneamento, são as iniciativas, começando por municípios maiores, que se organizaram em regionais, capitaneados por uma empresa estadual. Então, o caso de Alagoas foi isso, o caso do Rio de Janeiro foi isso, o caso do Amapá foi isso, o caso da Sabesp é diferente, mas também o foco foi sempre na companhia estadual, e você observa pelo Brasil, né, em São Paulo, nos outros municípios que nós não operamos, Nordeste, Sul, Sudeste, algumas iniciativas individuais de municípios que querem fazer esse tipo de concessão. Então, tentando ser pragmático, devolvendo a pergunta ao começo, o maior desafio é planejamento. E aí, quando você coloca o planejamento no ente público, ele carece de instrumentos, de visão e até de priorizações, né? Porque no final das contas, o prefeito que recebe uma cidade, ele tem vários desafios, tem a saúde, a educação, a segurança, a ordem pública, etc. O saneamento nem sempre é o primeiro e demora a mostrar resultado. Então eu acho que tendo uma coordenação no nível supramunicipal, né, mesmo que seja subnacional, no nível dos estados, eu acho que a gente acelera esse processo de universalização com um pouco mais de organização. Diz uma coisa, a gente já teve a AGE aqui uma vez, tá, falando sobre o tema de saneamento. Escrevemos um relatório até sobre o tema de saneamento, foi Os Miseráveis. Uma coisa que chamou a atenção da gente, quão complexa é a operação de saneamento, né? Por incrível que pareça, eu não sabia, o Luizeiro provavelmente sabia, mas eu não sabia. A água, né, obter a água e não deixar que a água seja perdida, por exemplo, é uma coisa muito importante, né? Mas você vai desde obter e fazer com que a água não seja perdida, até ter a canalização adequada, até ter a disposição adequada, o tratamento adequado. Quão complexa é essa operação na Sabesp, no maior estado do Brasil? Bom, o caso da Sabesp ele ganha um nível maior de complexidade pelas características de onde a gente atua. Então a gente tem de tudo dentro da concessão, né? Hoje a gente tem dentro da URAI, né, que é a regionalização que foi feita aqui em São Paulo para a Sabesp, né, que é a URAI 1, a gente tem 374 municípios. Temos a região metropolitana de São Paulo, tem o município de São Paulo, na região metropolitana quase 20 milhões de habitantes, então é muita gente morando num lugar só. Um país, né? É um país, e a concessão toda tem 28 milhões de clientes. Né, dos 374 municípios. Temos municípios no interior, que a captação de água é subterrânea, tem municípios em cima do aquífero Guarani, que a água sai quente pra caramba, tem que ter um processo de tratamento dela, tem captações superficiais que dependem de regime hidrológico, né, a estiagem longa que a gente está vivendo prejudica a gestão desses sistemas, então tem que ter planejamento, reservação, construção de barragens, então tem várias barragens pelo estado de São Paulo para servirem como reservatório e um pulmão para momentos em que você tem uma seca prolongada. A região metropolitana de São Paulo tem uma complexidade inerente à sua densidade, ao número de pessoas que vivem aqui, a densidade da vida na cidade, né? São ruas, são a verticalização, as áreas informais. Então tem toda essa dinâmica que é complexa dentro de uma região metropolitana que também compartilha infraestrutura, ou seja, são 39 municípios que tem uma infraestrutura compartilhada. Então, a água consumida no município de São Paulo vem de diversos lugares, fora do município de São Paulo. Boa parte do esgoto tratado, gerado no município de São Paulo, ele vai para Barueri. Então, isso é uma complexidade e, ao mesmo tempo, uma eficiência. A gente tem todo o litoral, que tem também sua dinâmica, a sazonalidade das pessoas, que durante o verão praticamente multiplica algumas vezes a população de algumas cidades, então você tem que ter capacidade de produção de água, reservação de água para o pico, porque não adianta funcionar o ano inteiro e 2 meses não ter água, tem que ter água o ano inteiro. Então você faz um planejamento de sistemas que funciona, inclusive, nos momentos de maior estresse. Então é bastante complexo. Garantir a resiliência hídrica de todo esse ecossistema, com as suas diversas facetas, né? Cidades menores, com menos adensamento, com um perfil mais rural, polos industriais, regiões metropolitanas extremamente densas e o litoral com os desafios da geografia.
Então tem bastante coisa, né? Tanto na produção de água, na distribuição de água, na captação, na coleta, né, o transporte do esgoto, o tratamento do esgoto. O saneamento é a única atividade econômica que tem o conceito de frete e retorno, né? Ou seja, você faz todo o ciclo de vida do seu produto. Você leva para o teu cliente, entrega na casa, faz a logística reversa, trata e devolve para a natureza. É o maior exemplo de economia circular. O nosso insumo, em parte, ele vem do tratamento do esgoto. Quando a gente devolve uma água de qualidade para o manancial e a gente capta próximo desse local, no mesmo manancial, você está, na verdade, fazendo um reuso indireto da água e garantindo que essa circularidade ela seja, de fato, aconteça na sua plenitude. Certo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, e que quando a gente estava com a GE até a construção no Rio de Janeiro, né? Uhum. Então, bom, as pessoas conhecem os problemas que a gente tem no Rio de Janeiro. A eletricidade, por exemplo, é um problema clássico em termos de a quantidade de eletricidade que é desviada. Mas na parte de água ele falava muito a dificuldade de você chegar nas regiões onde você tinha favelização, onde você não tinha poder público plenamente estabelecido, de você colocar dutos, né, de você levar essa água e trazer essa água. Isso acontece também na Sabesp, e a que nível, e você tem desafios nesse sentido? Tem, acho que toda cidade grande que tem algum tipo de população ocupando ainda áreas informais, isso está presente, né, em diferentes níveis, em diferentes... o tamanho do problema ele aumenta e diminui dependendo do local, mas ele existe. O saneamento, ele, na essência, ele é um serviço de utilidade pública. E para que ele seja plenamente estabelecido, ele depende de uma ordem pública também. Então, o saneamento ele não vai resolver uma desordem pública instalada, mas ele é parte da solução. Então, a urbanização de bairros, o crescimento das cidades de forma ordenada, ele conta com o saneamento para que essa urbanização aconteça. Uma população que se instala num lugar que ainda não foi urbanizado, ou seja, uma população informal ou num critério mais, numa nomenclatura mais técnica, subnormal, né, somos aglomerados subnormais, o pessoal está consumindo água, está consumindo energia. Ele pode não fazer parte da rede formal daquela infraestrutura, mas ele está consumindo. Então, acompanhar o crescimento das cidades em conjunto com os gestores municipais é super importante para nós, para evitar perdas, para evitar que uma área se estabeleça sem o serviço correto, porque isso vai gerar furto, fraude, o uso incorreto da infraestrutura, que pode comprometer a qualidade do produto que a gente leva para casa das pessoas. Então, eu costumo dizer, né, que a Sabesp ela é parceira dos municípios na gestão. A gente não resolve tudo e nem é solução única. A gente é parte de um processo de gestão municipal que precisa de coordenação entre diversas frentes. O município, a infraestrutura de saneamento e outras infraestruturas que precisam se estabelecer para que uma área seja integrada a uma cidade. E nesse sentido a gente precisa de coordenação. Com 374 prefeitos. Exatamente. André, se puder a gente dar um passo atrás, né? Se você puder contar um pouco, né, como se fosse uma história, assim, desde o momento que você chegou na Sabesp até o momento agora que ela virou uma corporation, né? Porque mal bem você tocou o processo de privatização, que não deve ter sido nada fácil, você tocou uma agenda de melhoria de eficiência na Sabesp, que é muito nítido quando a gente olha para os números, e foi tudo em muito pouco tempo, né? Então, se você puder contar para a gente como é que isso aconteceu, seria bem interessante. Não, Luiz, eu agradeço a pergunta, assim, foi um processo que foi fruto de muito planejamento logo que a gente chegou. O Tarcísio me convidou para tocar esse processo como presidente da Sabesp em novembro. Já em dezembro, eu já estava conversando com todo mundo que eu podia conversar. Acho que teve um processo de entendimento da real situação muito, muito planejado do meu lado e na montagem do time. Quando assim, ao longo de dezembro e janeiro, eu conversei com todos os ex-presidentes da Sabesp que eu pude entrar em contato, desde 2006, 2007 até o Braga que me antecedeu, ex-diretores, os superintendentes aposentados, ex-funcionários, pessoas que conheciam a Sabesp em algum ângulo. Vou beber uma água aqui. E à medida que você vai conversando, alguns conceitos se estabelecem. Você começa a perceber que algumas coisas são comuns a todas as conversas. E aí você vai marcando, tem um caderno com todas as anotações de todas as reuniões, foram mais de 200 horas de reunião. Você vai, não, isso aqui todo mundo falou mais ou menos nesse ângulo, precisa me resolver isso aqui. Isso aqui está meio concentrado ali. Então você vai começando a criar clusters dos desafios que você precisa enfrentar para que a companhia se transforme. E você começa a pegar algum tipo de feedback sobre
e o processo de privatização? Faz sentido ou não faz? Como é que você reage a isso? Então tinha uma temperatura do o privatizar ou não privatizar, o processo anterior que não foi adiante, por que não foi adiante? Então você vai começando a sentir dos próprios funcionários, dos ex-diretores, das pessoas que conheciam a empresa, onde estavam exatamente os pontos de fragilidade, os pontos de fortaleza, os pontos de melhoria, e com base nisso você vai começando a pescar um pouco daquilo que deveria ser o plano de atuação para a empresa. Combinado a isso, né, a experiência que eu tive no setor de saneamento durante 2 anos, num momento muito especial do setor, né, que foi o momento que o marco foi aprovado, a gente começou a ter vários leilões acontecendo. Nesses leilões, na casa que eu estava, que era Iguá, a gente fez parceria com a Sabesp para fazer análise tanto de Maceió quanto do Rio de Janeiro. No caso do Rio, a gente ganhou o bloco 2, né, que é o bloco ali de Jacarepaguá, Recreio e Barra da Tijuca, e os municípios de Miguel Pereira e Partido dos Alferes. E aí deu para entender bem como é que o time da Sabesp, as fortalezas, né, técnicas, muito robustas, assim, um time muito dedicado, e ao mesmo tempo as limitações que uma estrutura estatal impunha, a visão de eficiência, a visão de gestão. Então, eu tive um conhecimento prévio que me ajudou muito nesse processo, tanto de pessoas quanto da estrutura que a empresa estava inserida. E aí quando a gente chega, acho que a primeira coisa, além de ter um bom diagnóstico do problema, é escolher certo time. Então, os diretores que eu convidei para participarem desse processo foram assim, agora que aconteceu, né, olhando no retrovisor, foram os melhores para cada uma das posições. E os diretores são só parte do time. Quando você vai para o segundo nível, né, abaixo dos diretores, alguns superintendentes que a gente trouxe de mercado, gente para o time de gestão, de suporte a todo o funcionamento da empresa, né, no nível que a gente chama de assessoria de diretores, também muito bom. E esse pessoal vestiu muito a camisa. E como é que a gente dividiu esse processo, né? A gente tinha que passar para a empresa, né, para os funcionários, eram 12 mil funcionários quando eu cheguei, 2.300 funcionários. A gente fez um PDV, 1.900 saíram, então a gente hoje está com 10.500. Como é que você coordena cada uma dessas partes, né? Ainda dentro da empresa, esquecendo que a privatização viria a acontecer. Naquele momento ainda era um estudo, era um processo. O governador falou, vou estudar, era uma possibilidade, mas não era uma realidade. Então, qual era a nossa missão com a empresa? Isso muito combinado também com o governo. Olha, a Sabesp tem que ser o mais eficiente possível para competir, mesmo que ela não mude de status de estatal para privada, ela tem que competir, porque uma empresa de concessão, se ela não renova contratos ou não ganha novos contratos, ela deixa de existir. Termina o contrato, você tem que devolver os ativos, acabou a empresa. Então esse foi um dos pontos, porque nenhuma transformação, nada do que a gente fez e que melhorou nos resultados, teria acontecido sem o engajamento dos funcionários. Então a conexão com o time da empresa veio muito quando você passa o propósito. Então criar um senso de propósito, um senso de perenização da empresa, um senso de estamos trabalhando para que a empresa fique melhor, para que a empresa esteja preparada para enfrentar qualquer cenário. A decisão de vender as ações da companhia ou não vender as ações da companhia não passa pelo management, não passa pelo CEO, não passa pelo conselho, é uma decisão do acionista. Não tem nada que a gente possa fazer, para um lado ou para o outro, é uma decisão do governo do Estado. E isso sempre foi muito transparente, assim, comunicação é a chave desse processo. Então, é time, planejamento e comunicação. Com isso vem a transparência, vem o senso de propósito. Por que eu estou mudando? Porque mudança, se você não vem com um porquê, todo mundo não quero mudar. Mudar dá trabalho, é chato. Então eu todos os meses, às vezes mais de uma vez por mês, eu fazia eventos, às vezes remotos, via lives, né, são muitos funcionários para chegar para todo mundo, e às vezes presenciais, para falar. Janeiro, olha pessoal, eu sou o André, trabalhei não sei aonde, minha experiência é essa, estou aqui para, junto com vocês, transformar a empresa, levar ela para um outro patamar de eficiência, para a gente poder competir, poder ganhar novos contratos, não sei o que lá, a gente precisa melhorar. Um ponto que apareceu em diversas das conversas, tem várias Sabesps. Tem uma Sabesp no município tal, outra não sei aonde, outra aqui, outra ali, cada uma toma uma decisão separada. A parte de orçamentação, gestão orçamentária, CAPEX, decisão de investimento, era tudo descentralizado. E aí quando você descentraliza demais, cada gestor tem uma autonomia, isso dá uma agilidade quando você pensa lá em 94, quando criaram essa estrutura, faz sentido. Hoje não faz mais, hoje você tem sistemas que te garantem uma sinergia, uma coordenação de tomada de decisão. Então, centralizar tudo foi o primeiro diagnóstico. Precisamos centralizar o orçamento, precisamos centralizar
a decisão de tomada de investimento, de alocação de capital, racionalizar isso aqui. Não pode ser cada um, por mais que seja o melhor para aquela localidade, pode ser não ser o melhor para a empresa. Tem coisas mais urgentes para serem feitas aqui do que a melhoria incremental de um sistema que já está super maduro. Então, essa coordenação e explicar o porquê de cada um dos passos foi super importante para que todo mundo entendesse que o que a gente estava fazendo era um processo maior, que todo mundo precisava estar engajado e que esse processo visava única e exclusivamente melhorar a companhia, perenizar a companhia. E a gente foi fazendo isso. Em janeiro, uma live, olha pessoal, cheguei, sou essa pessoa, a gente está montando a diretoria, beleza? Fevereiro, pessoal, os diretores vão ser esses aqui, a gente vai mudar as caixinhas, vai juntar isso aqui com aquilo ali, estamos criando uma diretoria de regulação, uma diretoria de clientes, olha, o CAPEX vai ser todo numa diretoria só, a operação vai ficar toda numa diretoria só, que também era separada, a diretoria metropolitana e a diretoria dos sistemas regionais, ou seja, o interior e litoral tinha um tipo de gestão, com seus desafios e suas prioridades, e a região metropolitana tinha um outro tipo de gestão. 2/3 da empresa, que era a região metropolitana, e 1/3 que era... E isso gerava boas práticas assimétricas. Quando a gente junta, e o mandato foi junta e uniformiza as melhores práticas, aí a gente começa a ter um evento itinerante que cada um dos superintendentes mostra para os demais o que está fazendo. E aí você começa a uniformizar melhores práticas. E aí você centraliza, cria um CSC, que para a empresa tinha um embriãozinho, a gente expandiu isso para ser uma plataforma de suporte a negócio. Então tudo passa hoje pelo CSC, foi implementado, terminou agora no dia 8. Conversa com sindicatos, porque se você não conversa, eles geram ruído. Então traz eles para o processo. Primeira reunião que eu tive, depois de tomar posse, sindicatos, todos eles. São quase 10. Escutei cada um. Reclamações, pontos, pessoal muito educado, eu também, tratando com muito respeito, sempre teve muito respeito de parte a parte. São pessoas que querem o bem da companhia, querem proteger os funcionários legitimamente. E a gente foi falando, a gente não falou de privatização ou não privatização. Expliquei exatamente o que eu falei aqui, olha, não é uma decisão nossa, acho que é o melhor para a companhia, podemos debater isso de forma estruturada, se quiser a gente marca um evento e faz isso. Acabou não acontecendo, eles preferiram não ter esse tipo de debate, mas foi uma conversa muito rica. Eles também falaram o que tem que ser feito, eles pediram um PDV na primeira reunião. Falei, mas que maravilha, pô, eu também tenho a mesma visão. Vamos estruturar um plano. E a gente assim encaminhamos para o governo. Aí, em março, a gente montou a diretoria, abril teve a assembleia, aprovou a nova estrutura. Em maio, a gente lançou o PDV. Em junho, teve adesão. A partir de julho, durante os 12 meses subsequentes, a gente começou a ter o layoff, a saída das pessoas. E aí foi quando a virada, né, no nível do governo aconteceu, olha, agora a gente vai seguir com a desestatização. Nesse momento, quando você junta duas coisas, a complexidade aumentou demais. Porque eu brinco o seguinte, são 3 agendas que dão trabalho para um emprego de dia inteiro. Tocar a Sabesp sem fazer nada é um emprego de dia inteiro. Tem um monte de coisa para... Tem negociação com o prefeito, tem a falta d'água, tem a estiagem, vai chover, não vai chover, gestão das pessoas, gestão dos investimentos. Isso é um trabalho, por si só, já toma o dia todo. Reestruturar uma empresa do porte da Sabesp na velocidade que a gente se pretendeu fazer, também toma o dia todo. Participar e coordenar um processo de desestatização pela empresa, defendendo os interesses da companhia e criando valor nesse processo, é um trabalho o dia todo. Então, chegou um momento que era muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Então, aí o time realmente entrou no modo de cada um deu as mãos, assim, vamos fazer, cada um vai se dividindo, vai no nível da confiança. E eu queria muito que o ano de 2024 já tivesse encerrada a reestruturação, porque a gente teria a base para a empresa operar independentemente do cenário. A estrutura que a gente montou, ela se aplica a uma empresa privada ou uma empresa estatal. Então, a gente precisava, para que a coisa não se sobrepusesse em termos de agenda, a gente precisava terminar a reestruturação, pacificar o time, o pessoal, essa é a estrutura que vai rodar, tá tudo bem, vamos lá, vamos agora rodar em cima dessa estrutura, quando começasse, de fato, a engatar todos os processos da desestatização. Então, foi muita coisa ao mesmo tempo. E no segundo semestre, a reestruturação, ela ocupou muito espaço na agenda de todo mundo. E foi quando os primeiros notícias de engajamento, de notifica município, o governador dando entrevista de forma mais assertiva sobre a privatização, eu junto com o governo, falando da privatização, e aí começou a gerar muito ruído. Aí eu comecei a ter que, de fato, superintendência para falar com todo mundo, explicar qual é o processo, as diferenças entre um processo que a Sabesp vivenciou e o que foi o Rio de Janeiro, o que foi Alagoas, o que foi Corsã, o que foi o Amapá, o que é uma concessão no município.
Porque no nosso caso, e sendo muito direto, o time aqui que está acompanhando conhece bem a diferença, Rio de Janeiro é uma concessão. Você pegou uma área da SEDAI e criou novas concessões. Então é uma nova SPE, uma nova empresa, novos funcionários. Então fica a SEDAI com os funcionários e uma nova concessão com os funcionários. A Sabesp, simplificando bastante, tem uma troca societária aqui em cima. Da empresa para baixo nada muda. Os contratos continuam iguais, as pessoas continuam nos mesmos lugares. Então, isso era uma angústia. O que vai acontecer com a gente? Então, dar mais clareza, falar das potencialidades do processo, da possibilidade de expansão, mais oportunidade de carreira. O setor privado tem mais ferramentas para reconhecer mérito do que uma estatal é permitida fazer. Então tem muita coisa que, à medida que a poeira vai baixando, você começa a olhar e olha um horizonte mais promissor do que um cenário estatal, para quem quer de fato trabalhar. E boa parte dos funcionários da Sabesp tem esse viés de entrega, participação. Então, à medida que o tempo foi passando, a privatização ela começou a dividir corações. Eu sou contra porque vai mudar meu status, mas talvez tenha um negócio bacana aqui para mim lá no futuro. E aí foi um pouco o 2023 foi muito isso, arrumar a casa e botar tudo num piso sólido. E a gente entrou 24, aí muito focado na oferta, em fechar a parte regulatória. Eu lembro que a gente, na noite que aprovou o PL na Assembleia, que foi no comecinho de dezembro, naquele dia à noite a gente estava trabalhando, finalizando a redação do RFP dos bancos, para contratar os bancos para o processo. Exatamente para iniciar o ano com todo mundo engajado. Sindicato de bancos e os advogados. E aí esse ano foi um ano muito de execução daquilo que foi planejado no ano passado no nível da empresa. Execução da captação de dívida, a gente teve uma captação importante, o time foi ótimo no começo do ano, captamos quase 3 bilhões de reais. Conseguimos, a gente planejou o processo de waiver, começou em agosto do ano passado, conversamos com todo mundo, conversamos com os multilaterais, conseguimos adesão de todas as dívidas, foi quase 20 bilhões de reais de dívida em waiver, com destaque que, assim, eu faço questão de pontuar. É a primeira desestatização que manteve a garantia em dívidas com organismos multilaterais. O governo federal e o governo de São Paulo, como contragarantia, são garantidores da Sabesp em dívidas que somam quase 5 bilhões de reais, com o BID, Banco Mundial e JICA, que é a agência japonesa de financiamento a investimento. Isso nunca aconteceu. Nem a Eletrobras, que foi privatizada num governo que poderia ter mantido as garantias, nem lá aconteceu. Então a primeira desestatização que conseguiu construir uma lógica do governo federal manter a garantia federal para os financiamentos de longo prazo foi a Sabesp. Fruto do trabalho, de articulação, muita conversa, e mobilização das pessoas corretas para construir isso. E aí, assim, quando veio a oferta, né, foi uma oferta. Né? Então tem todos os fatores. Só uma observação aqui, Rui. Do jeito que o Salcedo fala, parece que foi um processo que durou 10 anos, de tanta coisa que ele falou, né? Mas, gente, não deu 24 meses tudo isso, né, André? Não foi, a gente terminou a oferta em 22 de julho, né? A gente chegou na companhia no comecinho de janeiro, foi 1 ano e meio. 1 ano e meio, caramba. Dá só um pouco mais de detalhe pra gente, que eu fiquei curioso. Você disse que quando você chega em qualquer novo negócio, né, tem o chamado mato alto, né? Aquela coisa que você vê, putz, é mato alto, tem que cortar. Você falou 2 pontos que eram mato alto. Um era concentrar o CAPEX, tá? Era, na verdade, ter uma institucionalização centralizada do CAPEX, e o segundo foi os planos de demissão voluntária, que não existiam, que o próprio sindicato pediu para você. Me pareceram 2 mato altos clássicos. O que mais tinha de mato alto na Sabesp que você identificou? Então, contratações em geral, elas seguiam muito uma lógica daquilo que, vou botar entre aspas, aquilo que era autorizado fazer. Vou dar exemplo. Locação de veículos. A gente vai renovar a frota, e você só descobre isso quando chega para a diretoria, né? Lá o processo de governança boa parte das matérias são decididas numa reunião de diretoria colegiada. E as áreas que demandam as decisões, elas fazem propostas. Aí chega um dia na diretoria, a renovação de frota de veículos. Tá bom. Aí, acabei de chegar, né? Falei, mas quantos tem? Estou renovando, sei lá, 1.000 veículos. Pô, mas tem tudo isso? Não, tem 4.000. Mas a gente precisa de tudo isso? Não, mas o governo autorizou. Então, Quantos funcionários são? Eram 12.000. 4.000 veículos. No final das contas,
tinha gordura, mas não era o dobro do que precisava. Era uma gordura que a gente ajustou. Tem muito veículo de apoio à operação, né? Tem muita frente de obra aberta, tem muita manutenção, tem veículo leve, né, que é para transporte dos funcionários, tem veículo pesado, caminhão, carro-pipa, caminhão-tanque, que fala que é o mais usual, retroescavadeira, então tem muito equipamento de obra ou equipamento que são os funcionais, né, para dar suporte à operação. Ajustamos. Vou dar um outro exemplo que talvez seja mais singelo e mais tangível. Celulares. Algumas reuniões depois aparece. Não, então vamos renovar os celulares da companhia. Maravilha, mas quando a gente renova o plano, a companhia não dá. Aí você começa a perguntar, não, mas a gente nunca pensou nisso. Então, vamos pensar em coisas que possam gerar algum tipo de valor para a empresa. Não, beleza. Mas beleza, quantos são? São 6 mil. Cara, mas espera aí. É um celular para cada 2 pessoas? Não faz sentido. Quem tem celular? Um monte de gente. Espera aí, pessoal. Quantos que a gente precisa? 6 mil. Falei, cara, não faz sentido. Aí comecei a fazer conta, né? Quantos executivos tem? Quantas equipes de campo que precisam do celular para fazer registro e tudo mais. Aí você vai crescendo, você chega em 2.500. Falei, vamos supor que eu tenha feito conta errada. Vamos botar mais uns 20% aí. 3 mil e poucos. Vamos assim? Parece fazer sentido. Fizemos, acabou. Não teve problema nenhum, não teve descontinuidade. Cortamos quase metade dos celulares. É um exemplo bobo, né? Quase prosaico, mas assim, era muito baseado naquilo que o comitê estadual que fala de tecnologia da informação autorizou a empresa a ter. E a empresa vai tendo. A mesma coisa de licença de software. Tem alguns softwares de engenharia que são muito caros. E aí chegou também para a diretoria, a gente vai aqui, a gente quer renovar a licença de software. São quantas licenças? Sei lá, 400. Caramba, quanta licença? Tem muito engenheiro, né? Tem, muito engenheiro. Quantos que a gente precisa? 400. Mas, aí tem que mudar a pergunta. Quanto que a gente está usando? Umas 300. Então vamos renovar 300. Se faltar, pode voltar aqui que a gente autoriza. Nunca mais voltaram. Então, assim, era muito da pergunta do porquê. Por que a gente está fazendo isso? Por que está fazendo aquilo? Uma outra coisa que a gente fez todo projeto de investimento tem que vir com o VPL. Traz um valor presente líquido. Faz o fluxo de caixa e me traz isso aqui. E as pessoas começaram a fazer contas. Fazia questão de saber se estava certinho no detalhe o VPL? Não fazia. Era muito mais o conceito. Me traz a adicionalidade de valor que esse teu projeto está trazendo. Depois a gente monta todo um time para fazer a verificação. O conceito não era esse, era trazer reflexão. E o regulatório está considerado? O retorno regulatório desse investimento está no teu VPL? E o OPEX futuro está aí? O que eu vou ter que adicionar de estrutura para dar suporte para isso? E aí você começa a construir um conceito que a companhia até então não dava tanta importância, que é qual é a regulação que suporta meu negócio. Decisões também que para nós, né, são relativamente óbvias. A Sabesp ela é regulada por base de ativos. Então, se você tem a opção de ter uma solução que ela, supondo que o resultado é o mesmo, tá? Que ela pode ser feita via investimento ou via a prestação de serviço, ou seja, CAPEX versus OPEX, eu deveria sempre escolher o CAPEX. Porque o CAPEX vai virar base, a base vai entrar no meu ativo que tem que ser remunerado e isso vira remuneração na tarifa. Esse debate também não era feito. Então, a gente fez esse debate com o aluguel de carros. Faz sentido alugar carros ou ter carros? Numa empresa normal, que não é regulada por base de ativos, é sempre mais vantajoso alugar. Numa empresa que tem a base de ativos, tem que fazer conta. Quanto custa o aluguel? Quanto custa a estrutura se eu comprar o carro? Como é que eu consigo compor essas duas coisas? Então, essas reflexões, essa construção de uma visão. Primeiro, o que regula a companhia é o modelo regulatório. A tomada de decisão ela é baseada na regulação. E como é que a gente faz isso? Como é que eu priorizo o investimento? Com base na geração de valor. Então, quando a gente centraliza o CAPEX, o que a gente traz para dentro da lógica do CAPEX? 3 prioridades que são únicas e nada passa na frente delas. 1, segurança, ou seja, a gente não vai ter sistemas que não tenham segurança correta. Atendimento a leis ambientais, taxas, etc., que também, além de ser um risco de imagem, é talvez a pior coisa que possa acontecer com uma companhia que trabalha com recursos naturais. E o terceiro é geração de valor. O terceiro é a regulação. Eu não posso descumprir a regulação. E daí para frente você vai pela geração de valor,
que gera mais valor? Depois que eu fiz os investimentos para atender essas 3 bases, eu posso priorizar por geração de valor. Então, essa organização na engenharia também nos ajudou a priorizar os investimentos nessa sequência. Segurança, meio ambiente e regulatório, em primeiro lugar, e dali para frente tem outras priorizações, mas muito baseado em geração de valor. Então, essa mudança de mentalidade, ela não acontece em um ciclo de 18 meses, mas ela se iniciou nesse ciclo de 18 meses, que é a conjugação de alocação de capital, ou seja, onde eu coloco meu dinheiro e por que eu coloco meu dinheiro ali, uma gestão mais eficiente de processos, quando você centraliza, você consegue ter uma visão mais clara de onde estão os problemas, a criação de uma diretoria de clientes. Um dos maiores problemas nossos, o Luiz vai concordar, é a inadimplência. Uma das maiores alavancas de geração de valor nesse ciclo foi a redução da inadimplência estrutural e do estoque que a gente está recuperando também. Então, são várias alavancas. Quando você começa a olhar de forma estruturada, a gente teve alavanca na operação, teve alavanca na priorização de investimento, teve alavanca no suporte à gestão da companhia via a criação do CSC, na gestão orçamentária, que passou a ser centralizada, e na gestão de recebíveis com os clientes. Então, são muitas coisinhas, a gente pode desdobrar isso em várias agendas, mas a gente tem, todos os diretores têm uma agenda de curto prazo e uma agenda estrutural de longo prazo. Quando a gente fez o Sabesp Day no ano passado, esse ano a gente deveria ter outro, mas por conta da transação não fez muito sentido, né? A gente está nessa transição. A gente deixou muito claro o que a gente fez nos últimos 6 meses, o pessoal tinha acabado de chegar, e o que a gente vai fazer nos próximos 6, 12 meses. E essa combinação, né, de execução de curto prazo e visão de longo prazo ajuda muito a dar um norte. André, comentou bastante do CAPEX, da centralização, mas assim, é bom a gente lembrar, né? A Sabesp é uma empresa que na média investia ali 5 bilhões de reais por ano, alguma coisa assim, e agora está acelerando esse valor com o processo de desestatização, assim, com a sua gestão. A gente está indo para um investimento anual na casa de 12 bilhões de reais. Sim. Próximos 5 anos a gente está falando de 70 bilhões de reais. Assim, passa um pouco aqui para a gente, né? Obviamente, quais são os desafios de execução disso e um pouco da perspectiva, né? O que é investir 12 bilhões de reais? Porque e para onde vai o dinheiro também, né? Onde vai esse delta todo? Perfeito. E fico imaginando, você imagina fazer esse tanto de investimento no meio de um ciclo eleitoral, um monte de canteiro de obra em cidade, né, o trânsito que atrapalha, como que é isso tudo? É complexo, talvez uma das explicações da primeira pergunta seja, cara, obra de saneamento não dá voto. Não naquele mandato, pode dar daqui a 2, 3 mandatos na frente, porque a cidade vai estar melhor, vai ter menos poluição e tudo mais, mas naquele momento é só transtorno. Não vira uma praça, não vira não desafoga trânsito. Não é mobilidade urbana, é estrutural. Então, tem uma complexidade. Sem dúvida alguma, realizar obras de intervenção de saneamento, muitas ao mesmo tempo na mesma localidade, causa uma fricção com o poder público, porque você está atrapalhando o serviço, né, do ir e vir, e isso precisa ser coordenado. Então, o nível de coordenação e gestão de obra com os municípios é altíssimo. São Paulo, né, pegando como exemplo a maior cidade, né, a gente tem um software, um sistema que é ligado direto com o sistema de supervisão da prefeitura. Então todas as obras, sejam planejadas ou emergenciais, a gente coloca no sistema e eles sabem o que está acontecendo. Então aquela intervenção naquela esquina, essa Sabesp está no sistema, isso é tudo muito monitorado até para ver se após a intervenção a capa asfáltica foi colocada corretamente. Inclusive foi um dos grandes pontos de melhoria que a gente identificou no processo. A gente está fazendo isso tanto no contrato quanto na gestão contratual que a gente está fazendo com os prestadores de serviço. Boa parte dos serviços executados pela companhia são feitos por terceiros, né, por contratos. E como é que a gente faz como é que a gente vai escalando, né? Como é que a gente sai de menos de 5 para cima de 10, né? Primeiro, teve uma organização no time de engenharia, né? Trouxemos todos os times de projeto para uma única unidade e criamos uma lógica de sequenciamento, né, numa linha de produção de projetos, com a priorização e uma visão mais integrada do que deveria ser feito primeiro, olhando sempre para o contrato. Ao longo do segundo semestre do ano passado, a gente revisou todos os projetos que já existiam na companhia ou que precisavam de melhoria. A companhia ela é muito rica em termos de análises, né? A análise do sistema tal, análise hídrica, por que eu tenho que fazer para aumentar a disponibilidade hídrica em determinada localidade. Provavelmente, se você pensar alguma coisa, tem um estudo feito na Sabesp para pelo menos iniciar o processo. E estudos, às vezes, de 10, 15, 20 anos atrás. E nessa jornada, a gente conseguiu tirar muita coisa que estava
não é semi-pronta, mas já iniciada, e pegar de um nível de maturidade médio-alto e finalizar esses projetos. Isso ajudou muito a organizar a agenda, até para conversar com os municípios no processo de construção do contrato, porque para cada um dos municípios a gente tem um anexo, e nesse anexo tem uma lista de investimentos. Então esses investimentos, para onde vai o dinheiro, né, estão de forma indicativa listados em cada um dos 371 anexos. Então, o município de São Paulo tem uma lista lá, são quase 70 páginas de anexo com os investimentos que têm que ser feitos. São mandatórios? Não. Podemos achar outras soluções do que, para além do que está ali? Podemos. Mas tem um bom indicativo. Então, o 70 bi vem dessa visão. A unitarização de cada um dos investimentos, o custo unitário de cada conexão nova, de cada metro de tubo, cada adutora, cada estação de tratamento de água de esgoto, eles compõem os anexos municipais. E quando você soma tudo, eles compõem esse plano de 70 bi. Então, esse exercício, né, de construir esses anexos técnicos, que começou a ficar bem maduro no final do ano passado, ele foi sendo ajustado, né, no início desse ano, ele deu o norte do plano de investimentos que depois se traduziu no processo de desestatização. E desde o ano passado, ainda no modelo estatal, a gente vem lançando pacotes de licitação para esses projetos. Hoje, quando a gente virou a chave, né, da oferta, né, e a companhia passou a operar no regime privado, a gente tinha, e isso a gente levou na apresentação de resultados do segundo TRI, a 27 bilhões de reais em projetos que tinham sido ou licitados, estavam em fase de preparo de licitação, já focando a contratação. Esses projetos, obviamente, nesse momento, estão passando por uma revisão, até para ter uma repriorização à luz do novo quadro societário, né, da nova gestão, mas o conceito do que tem que ser feito está ali. Então, para esse ano está praticamente tudo já contratado em execução, né, como não poderia deixar de ser. Por ano que vem tem uma parcela relevante que já está em execução e o demais já está montado, é só seguir com a lógica contratual que se já seguir. Para 26, a parcela que está em execução é menor, tem um pedaço grande que está em contratação e você começa a ter uma parcela ainda em projeto. Então, tudo que precisa ser feito em 24 e 25 já está pronto, está com o projeto feito e é uma decisão de como contratar. Para 26, boa parte está nesse processo e um pedacinho em contratação. E aí 27, 28, 29, essa parcela que ainda tem que ser detalhado melhor o projeto, ela vai aumentando. Então, é um processo de construção de capacidade, né, e priorização no time de engenharia. Teve uma mobilização muito grande do parque de fornecedores, a gente teve algumas boas, numerosas reuniões com todos os fornecedores dos diversos tipos de serviço, né, obra grande, obra linear, fornecedor de equipamento. A gente fez 3 eventos grandes no segundo semestre do ano passado para explicar o que seria o plano de investimento, porque muitas dessas empresas, eles mobilizam para uma obra, terminou a obra e desmobiliza. O nosso pedido foi: espera, esse pipeline de projetos vai vir, estejam mobilizados para poderem absorver e engajar nesses projetos, porque o investimento é muito grande. A gente está saindo de 5 bi e vai chegar em 12 bi em 2 anos. E isso ajudou muito também. A gente percebe uma capacidade de mobilização dos fornecedores para o atendimento desse plano. Vai ser fácil? Sem dúvida não. É muito investimento por ano. 12 bi, assim, a gente não tem hoje, pelo meu conhecimento, nenhuma empresa de infraestrutura que faça esse tipo de investimento por ano. Mas é possível com coordenação, com planejamento e com mobilização dos fornecedores. Com uma vantagem adicional, né? Ao ser uma empresa privada agora, a gente pode acessar um outro hall de fornecedores que normalmente não trabalham em processos licitatórios. Então, empresas internacionais, empresas até locais que preferem trabalhar com empresas privadas e não trabalham em processos licitatórios. Então, você aumenta o hall de potenciais fornecedores para trabalhar com a companhia. Deixa eu só tentar entender um pouquinho melhor esse CAPEX. Qual é a visão desse CAPEX, né? Porque, só novamente voltando à analogia com o outro programa que a gente fez da EGE, o Radamés falava para a gente assim, olha, a gente tem, é fácil pensar no Rio de Janeiro, que é a nossa cidade, você também é carioca, do caos que é a Baía de Guanabara, do caos que é o esgoto que era lançado in natura na Praia do Flamengo, do caos que é toda a parte que não sofre de urbanização decente e aquele esgoto todo sendo lançado, seja na Barra da Tijuca, ou seja na Zona Sul do Rio de Janeiro, ou seja por toda a Baixada Fluminense. Qual é o desafio de São Paulo?
similar. Se a gente for, esses 5 para 12 adressam ou resolvem que desafios? Qual é a visão para isso, esses 70 bilhões de 5 anos? O que o paulistano recebe hoje, o que o paulistano receberia em 5 anos? É bastante coisa, tá? Eu vou dar alguns exemplos. Despoluição do Rio Tietê. Seria o equivalente da nossa Baía da Guanabara. Então, para São Paulo, ter um rio sem lançamento de esgoto é super importante. Isso vai desde a navegabilidade, o que aconteceu com o Pinheiros, que é quase que um piloto quando a gente pensa no Rio Tietê, é um exemplo daquilo que pode ser o Rio Tietê. Você resolve tudo? Não, porque tem a poluição difusa, né? Tem a poluição da cidade. Mas o esgotamento sanitário é um dos maiores ofensores da poluição do rio hoje. Então, falando só do Tietê, só de redes lineares, né, nos municípios, e eu não estou falando nem de tudo não, estou falando dali do entroncamento do Tietê com Pinheiros, até Salesópolis, que são os municípios na direção do Alto Tietê, são 6 bilhões de obras só de rede linear, só de tubo enterrado no chão. São algumas centenas de quilômetros de tubo que a gente tem que enterrar no chão para coletar o esgoto e levar para tratamento. Beleza, coleta o esgoto e leva para tratamento. Onde é que eu trato? A gente tem 5 grandes estações de tratamento de esgoto na região metropolitana. Tem que ampliar a capacidade. Só de ampliação de capacidade vão mais outros 6, 7 bilhões de reais. Então, só juntando os dois aí já estamos chegando em 13 bi. Isso só na região metropolitana e só esgotamento sanitário. Os demais, eles são um conjunto de investimentos. Tem modernização, sensorização e automação dos sistemas, para você ajustar a pressão e diminuir perda, por exemplo. Você tem a expansão de redes no litoral, tem o fortalecimento de uma área super importante, que tem sido uma atenção muito grande nossa, que é o sistema da região metropolitana de Santos. Quando você pensa no Guarujá e Bertioga, são sistemas que dependem muito de captação superficial, e à medida que essas cidades crescem, e a gente está vivendo regimes hidrológicos que cada vez são mais difíceis de prever, a gente está reforçando a disponibilidade hídrica do lado do Guarujá com um projeto de passar uma tubulação por baixo do canal do Porto de Santos e levar água da parte continental do bloco Santos-São Vicente para a área do Guarujá. Temos um projeto tanto em Ilhabela quanto na área de Guarujá-Bertioga de dessalinização. São projetos pilotos, a gente entende que é importante a gente testar essa tecnologia, ver como ela se adapta dentro do nosso sistema e ver se economicamente faz sentido ser uma solução estrutural de longo prazo, para que ela possa suprir necessidades de pico de curto prazo. Então, é mais uma visão. E quando a gente começa a somar todos os investimentos, né, tanto na região metropolitana, áreas informais, áreas rurais, os demais municípios que não estão universalizados, isso tudo eles somam tanto em redes lineares quanto novas captações, modernizações de estações de tratamento de água, a modernização da rede de distribuição para redução de perdas, e isso envolve setorização e sensorização, ampliação, sem dúvida nenhuma, de rede de coleta e tratamento de esgoto, e a coleta e transporte de esgoto e a ampliação do tratamento. Tudo isso, quando a gente soma, dá os 70 bilhões de reais até 2029. Não é pouca coisa a ser feita não, né, Luiz? Não é muita coisa. Tem bastante coisa. Não, tem bastante coisa, mas assim, eu reforço, né? Não é uma tarefa simples, dizer que está tudo tranquilo. Não é que está tudo tranquilo, tem um bom planejamento e tem uma execução a ser feita com disciplina, com a escolha correta do modelo de contratação, dos pacotes corretos, bons fornecedores, em um alinhamento entre todo mundo, né? Precisamos concluir esse projeto porque é importante para a cidade, é importante para o ecossistema da região metropolitana, é importante para a empresa, para o saneamento, para as pessoas. Então, tudo isso faz parte desse engajamento que você resolve, né, com os incentivos, né? Seja o pagamento correto, o incentivo correto ou, eventualmente, a punição correta para que as entregas sejam feitas dentro do prazo. Vai despoluir o rio? Essa é a missão. Assim, 50% do esgoto que chega 50% do esgoto gerado nas cidades que estão acima, né, antes do curso do rio chegar até a cidade de São Paulo, não é tratado. Ele vai para o rio. Então você tem um espaço muito grande para de fato coletar esse material orgânico e evitar que ele vá para o rio. Então isso é super importante. Isso é um driver básico para que o rio volte a ter vida.
E ele tem um fluxo remanescente ainda muito relevante. Então, é um rio que tende a se renovar, né, a voltar a ter uma vida, uma identidade, uma vez que a gente avance nessa agenda de coleta, né, e evite que o esgoto vá para o rio. Então, na futura Olimpíada de São Paulo, vai ter natação no Tietê e vai ser melhor do que no Sena. Eu tenho certeza que esse é o sonho de todo mundo. Se vai ser possível, aí só o futuro vai poder dizer. Perfeito. Luizeira, a gente pode falar do processo de privatização? Claro, Foi. claro. Perfeito. Gente, o que foi isso, né? Porque foi uma das maiores privatizações do Brasil. E acredito que não foi simples, desde que o Tarcísio chegou para você e disse, olha, a gente vai realmente tomar esse caminho, planejar a questão do investidor de referência, ter ou não ter, a questão de como passar isso na Câmara. Como é que foi esse processo todo, viver esse processo no dia a dia e tomar os prefeitos, né, que teriam que comprar a ideia. Como é que foi viver isso no dia a dia e quais foram aquelas decisões que foram cruciais no processo, que se você tivesse tomado um outro caminho, não teria dado certo da maneira que deu? Eu acho que tudo nasce, né, na questão das escolhas, na modelagem de que rito seguir. Na primeira conversa que eu tive com o Tarcísio, a gente começou a conversar sobre o que poderia ser feito, eu acho que usar o marco do saneamento, né, como, na essência, a base de tudo, a universalização, as unidades regionais, o conceito de infraestrutura compartilhada, o bloco combinando municípios menores que tendem que ter uma contribuição menor para a receita da companhia, com municípios maiores que são mais rentáveis. Essa composição ajuda ao engajamento do município menor, entender que é bom fazer parte do bloco. Então, essa construção, né, de usar o URAI como a plataforma, que é a primeira vez que se faz isso no país, foi o desenho que a gente pensou lá em 2022 ainda. Olha, esse caminho aqui é o caminho que a gente deveria seguir, com todas as suas dificuldades, porque era um caminho nunca trilhado antes. E aí eu acho que vem a riqueza e a qualidade, né, não só da pessoa do governador, como grande líder nesse projeto, porque sem a participação dele, certamente a gente não estaria falando do sucesso do que foi o projeto, mas de todo o time do Estado, né? Você pensa na Secretaria de Infraestrutura e Logística, na pessoa da Natália e de todo o time que estava lá, na PGE, com diversas pessoas, a Inês, que é a procuradora-geral, e o time todo de procuradores muito engajados no projeto, em todas as fases, né? Quando começou a ter a pancadaria de ações na justiça, foram super diligentes. A Secretaria de Parcerias e Investimentos, liderada pelo Benini, e também todo o time que trabalha com ele, todo o suporte da equipe de governo. Porque esse projeto, ele nasce, né, no conceito lá em novembro, dezembro de 22, ele passa a ser executado nos seus conceitos, né, de maturação, de contratação de estudos, o time do IFC, que foi muito importante em trazer as soluções e trazer as análises, né, de comparativos, o que aconteceu de errado no mundo, né, em desestatizações de saneamento, o que aconteceu que foi bom, o que a gente pode capturar desses processos, desestatizações no Brasil, o que tem de bom de um lado, o que tem de bom do outro, o que a gente pode capturar aqui de aprendizados e melhorar esses processos. E a gente chega no meio do ano passado, beleza, olha, faz sentido seguir com esse processo, porque a gente vislumbrou que pode trazer benefício para a população, antecipação da universalização, redução de tarifa, e a empresa fica melhor depois disso. Porque um outro ponto do marco do saneamento, e de novo, é a primeira vez que foi utilizado, dentro lá do artigo 14, a única oportunidade que uma empresa de saneamento estatal, tem de mexer nos contratos existentes é na privatização. Uhum. Então, ao privatizar, é permitido que a empresa, em comum acordo com o município, ela ajuste escopo, prazo e outros itens de contrato. Então, esse também foi o gatilho de geração de valor para todo mundo, né? Você conseguiu gerar valor para o município, em diversos aspectos, para a população e para a empresa em especial. Quando você pega 374 contratos, né, no final das contas, 371 aderiram ao processo, que venciam em 29, 30 e pouco, 40, não sei o quê. Cada um tinha uma cláusula, cada um tinha uma redação, era contrato de 1900 e bolinha, 2000 e pouquinho. Se junta todos eles num novo contrato, uniforme, com os mesmos índices de cobertura, a mesma métrica de cálculo, os marcos anuais todos estabelecidos por municípios, cria uma maior facilidade da agência reguladora fiscalizar esse contrato, porque fiscalizar um contrato
com 300 e poucos anexos, é bem menos complexo do que fiscalizar 371 contratos, cada um de um jeito. Então, se dá mais poder para a agência reguladora. Então, você começa a equilibrar e alocar nos agentes aquilo que eles têm maior capacidade de gerir e executar. Traz para a companhia uma visão de autonomia supervisionada. Você tem autonomia para gerar eficiência, capturar parte dessa eficiência ao longo da jornada, né, 100% no primeiro ciclo, depois esse índice de retenção vai caindo para frente. Com um modelo contratual que automaticamente beneficia se você antecipa investimentos. Ao antecipar investimentos, você também antecipa potencialmente universalização, e aí você entra para a base de ativos aquele investimento que foi feito, isso reconhece na tarifa, ou seja, é um elemento muito claro, ou seja, você faz mais investimentos antes, não precisa se preocupar, o contrato já prevê isso. Então, o desenho contratual, ele é muito robusto em criar os incentivos corretos, os incentivos de investimento prudente, acelerar a universalização, busca de eficiência, porque você captura eficiência ao longo da jornada, e deixar muito claro que a cada ciclo você tem uma prioridade. O primeiro ciclo é universalizar, o segundo ciclo é eficiência e redução de perdas, e daí em diante incrementos, né, na eficiência e gestão dos sistemas. E aí quando você tem essa conjugação dentro de um norte muito claro dado pelo governador, que coordenou boa parte das reuniões com todos os prefeitos. Ele se reuniu com todos os prefeitos, mais de uma vez. Os times da Sabesp e da Secretaria sentaram, em alguns casos, uma dezena de vezes, na maioria dos casos, pelo menos 3 vezes, com todos os municípios, as equipes de cada município, para detalhar o plano de investimento, para desenhar o anexo 2 de cada município. E todo mundo teve que concordar. Olha, o teu anexo 2 vai ter isso, vai, beleza. Aí vai e volta, vai e volta, vai e volta. Isso aconteceu de final de outubro até início desse ano. Teve uma mobilização muito grande, e aí crédito todo para o governo e para a equipe de articulação, para aprovação do projeto de lei na Assembleia. O projeto foi enviado em outubro, foi aprovado no início de dezembro. Também um projeto muito bem debatido e aprovado com quórum, com um nível de votação altíssimo. E depois teve toda a articulação para a construção da Assembleia da URAI, porque a URAI precisava existir. Para existir tinha que ter uma votação. A votação aconteceu em abril e teve a participação de todos os municípios. Todos foram para o Palácio dos Bandeirantes, no teatro, todas as prefeituras representadas e votando na aprovação do regimento interno da URAI, no novo contrato, na eleição da coordenadora da URAI, da sua suplente, e garantindo que essa instância ela se estabelece como um ente dentro do processo. Então, eu costumo dizer que qualquer processo de desestatização, e a privatização é uma forma deles, ele é um processo que precisa de uma boa base técnica. Mas sem uma força política ele não acontece. Uma coisa não acontece sem a outra. Então você pode ter toda a base técnica bem feita, bem estabelecida, mas sem a vontade política ele não se implementa. Então nesse sentido o governador foi o grande líder desse projeto, que foi muito bem estruturado no nível técnico, e aí todos os times, né, Sabesp, IFC, time do Estado, trabalhando em conjunto para chegar numa solução que fosse equilibrada. Nunca é a solução perfeita para nenhuma das partes, é a solução possível. E a gente termina esse processo, que é inovador, e aí adicionando a uma característica a mais do processo, foi a maior privatização do setor de saneamento do mundo, historicamente. A gente não tem registro de uma oferta desse tamanho no setor de saneamento no âmbito global. Esse ano foi a maior oferta global, mesmo com o dólar atrapalhando, se estivesse um pouquinho mais baixo, poderia ser a segunda. E da história, né, local aqui, é uma das maiores do Brasil historicamente. Então essa jornada, né, a jornada de criação de valor no nível da companhia, via tudo que eu contei aqui de melhoria que a gente fez na empresa, feito de um jeito que gerou pouquíssimo ruído. Você não escutou problema na operação da companhia, insatisfação dos funcionários, tudo foi com muito diálogo e muito respeito. Coordenação com o governo, todo mundo mirando naquilo que todo mundo achava que era correto, que é fazer, de fato, criar um marco, né, um fato que pudesse ser usado como parâmetro para processos futuros, que você captura valor para o Estado,
captura valor para a companhia e captura valor para a sociedade e para o poder concedente quando a gente fala de município. O processo está muito bem desenhado, né, no nível contratual, nos alinhamentos que foram construídos. Isso é muito único. Assim, acho que assim, para quem gosta de infraestrutura, para quem entende que o saneamento é o próximo passo que o Brasil tem que dar para, de fato, ser um país que tem capacidade de se desenvolver, trata bem a população, o saneamento, ele é o maior detrator de desenvolvimento econômico que a gente tem. Pensa os efeitos da ausência de saneamento na saúde, na educação, no absenteísmo laboral, na falta de integração social, na percepção de marginalidade das pessoas que moram em locais que não têm saneamento básico. A alavanca de cidadania, de integração social, de nivelar as oportunidades, ele sem dúvida nenhuma passa pelo saneamento. Sem o saneamento a gente não vai conseguir dar o próximo passo. André, então vamos lá, assim, você comentou agora quais foram os principais aprendizados do processo, acho que ficou muito claro. E pensando agora na vida do investidor de referência, no caso da Equatorial, que está vindo para a Sabesp para vir agregar mais conhecimento ainda, mais prática ainda de gestão, qual você acha que são os principais desafios que a Equatorial vai ter dentro da Sabesp? Como você acha que vai ser o dia a dia da empresa daqui para frente? E o que ela traz para a mesa também, né? O que a Equatorial pode trazer para a mesa na Sabesp? Sem dúvida, assim, eu acho que a história da Equatorial demonstra o quanto ela pode agregar a Sabesp, depois de ter vivido tantos processos, né, de integração de empresas que eram estatais, né, passaram para o setor privado, quais alavancas, né, que aprendizados isso gerou ao longo desses 20 anos, né, de existência da Equatorial. Então, acho que processo de compra, processo de relacionamento com o time, como é que eu reconheço, né, os talentos, as entregas, né, isso. A Sabesp não tem isso. A gente tem uma remuneração anual que a gente chama de participação nos lucros, que é um salário. Isso não move ninguém a fazer muito mais ou é um demérito para quem faz muito menos. Não chega a ser um incentivo. Então, criar essa cultura, né, que a gente tentou fazer, iniciar o processo, de se apropriar como se fosse dono da empresa, né? Isso aqui é importante, preciso fazer isso, desligar a luz quando sai, aqueles pequenos detalhezinhos, né? Economizar um detalhezinho aqui, apertar o fornecedor ali, apertar de um jeito correto, né? No sentido de alinhar as visões, né? de entregas. E assim, o que eu acho que é novidade para todo mundo é a estrutura que está feita, né? Ou seja, pelo que eu conheço do histórico da Equatorial, ela sempre foi a controladora, né, a dona dos ativos. E isso facilita muito, né, na hora de você transformar a cultura, transformar a empresa. Então, hoje é uma estrutura nova, societária, que é uma composição. Você tem o governo do estado permanece com 18% da companhia, a Equatorial tem 15%, tem um acordo de investimento entre os dois que garante uma estabilidade na governança, mas você tem ainda mais 60 e poucos por cento de capital que está disperso. Então, isso é novidade para todo mundo, né? Como é que essa articulação vai acontecer no nível societário, de tal forma que ela se desdobre numa estabilidade no nível do conselho e que isso dê a tranquilidade do management para tocar o dia da companhia, que, como a gente já passou aqui, não vai ser um dia a dia simples. Tem muito investimento para ser feito, tem expansão da área, né? A estrutura da companhia vai se ampliar, então você tem manutenção, vai ampliar as estações de tratamento tanto de água quanto de esgoto, vão ser ampliadas, então isso demanda uma evolução, né, e buscando sinergia nesse processo. Como é que você faz essa conjugação? De novo, o nosso processo, quando a gente olha para as desestatizações que foram feitas, ele também é muito único nesse sentido, porque os exemplos recentes, eles foram desestatizações que não tinham um grande plano de expansão associado. Era um play muito de eficiência. Eu vou desestatizar essa companhia, ela, ao ficar privada, ela vai conseguir gerir melhor esse conjunto de recursos aqui, os ativos, as pessoas, e ela por si só vai ser mais eficiente e vai ter o seu crescimento aqui num processo mais orgânico de mercado. A Sabesp não, ela já nasce com esse plano de investimento que praticamente dobra a base de ativos em 5 anos. E como é que eu vou gerenciar isso com ganho de eficiência e com uma estrutura societária, que é uma estrutura que demanda um alinhamento de visões exatamente para garantir essa tranquilidade. Eu acho que está tudo muito bem encaminhado, no que eu consigo perceber. Há um alinhamento muito forte sobre aquilo que tem que ser feito,
do ponto de vista de investimento, as prioridades que têm que ser dadas, mas, de novo, eu acho que é uma jornada nova para todo mundo. Então, isso vai demandar, sem dúvida, a atenção dos gestores, a atenção dos acionistas, e eu, na minha perspectiva, o que eu consigo enxergar é que está todo mundo muito ciente desse desafio de articulação e coordenação de visões. Perfeito. A gente já passou de 1 hora no programa e normalmente a gente tenta deixar o programa perto de 1 hora. Tem tanta coisa para ser discutida, certamente 3 horas não seriam suficientes. Mas, Salcedo, você foi uma pessoa que certamente cresceu muito dentro desse papel. Acredito que a pessoa que hoje está sentada aqui não era a pessoa de 2 anos atrás, né? E se a gente pensar, tem muita gente que assiste o programa que são pessoas jovens e que estão querendo contribuir para o Brasil, que estão querendo ter seu papel, né? Se inserir nesse processo, poder contribuir. O que você recomendaria para os jovens hoje que queiram fazer uma carreira de sucesso? O que a sua experiência te ensinou e que recomendações você daria? Bom, primeiro, estudar e aprender sempre, né? E não necessariamente dentro do ambiente escolar, né? Acho que a gente aprende muito com os outros. A gente aprende muito trocando ideia, aberto, né, a opiniões dos outros. Ter sempre em mente que você pode não estar certo. Isso ajuda muito a ser permeável a essas novas ideias. Ser fiel aos princípios, né? Sempre fazer aquilo que é o certo. E ter mesmo que essa meta vá mudando no tempo, ter metas intermediárias de vida. O que eu quero estar fazendo daqui a 5 anos? Eu quero fazer um curso, eu quero fazer uma viagem, eu quero estar numa determinada posição. Essa gestão das expectativas, ela ajuda a criar objetivos, trilhar objetivos de curto prazo para atingir aquele objetivo de longo prazo. Então, assim, ser sempre fiel a si mesmo, né? Não fazer nada que você não acha que esteja correto. Ter essa visão de objetivos, né, de médio e longo prazo. E estar sempre aberto a aprender, seja no ambiente acadêmico ou no trabalho, que eu acho que vai ajudar muito todo mundo sempre que você consegue trocar, é sempre muito positivo. Você teria alguma referência ou de um livro, ou de um programa, ou de alguma coisa que ajudaria essas pessoas a obter mais informações? Eu gosto muito assim, o Daniel Kahneman. Eu acho que ele trouxe uma visão de forma de raciocínio, e é um psicólogo, ganhou o prêmio Nobel de economia, então os livros dele são muito bons. O Taleb, né, assim, também com o Black Swan e depois os outros que vieram na sequência, traz um pouco da não obviedade das tomadas de decisão, aquilo que parece óbvio não necessariamente é. A gente se prepara para uma situação e certeza que vai acontecer diferente, então tem que estar preparado para que um evento atípico de grande impacto possa acontecer e como é que você reage a esse tipo de evento. Eu acho que comunicação é muito importante na nossa vida, e aí, nesse sentido, eu acho que talvez o maior comunicador que eu conheço que esteja vivo hoje é o Barack Obama. A forma de se colocar, a forma a clareza com que ele consegue colocar as ideias dele é uma coisa muito única, e é um cara que eu admiro muito. E é isso. Eu acho que parte de filmes eu sou muito eclético, então não teria nada específico. E eu acho que Você sabe que a gente é cinéfilo, né? Todas as nossas cartas têm mais ou menos aí um filme. Mas tem um filme que é muito interessante também. Na verdade, é um filme que depois virou uma série, né? O Resgate do Soldado Ryan, que depois virou Band of Brothers, né? Essa série eu já comentei em outros momentos, assim, ali é muito interessante, né? A questão do time, das soluções inovadoras em ambientes completamente hostis. E isso mostra um pouco a evolução do time, né? Que muito daquilo que você planeja, você não consegue executar porque a realidade muda, e você tem que ter adaptabilidade para conseguir ajustar a solução ao cenário que se coloca. Interessante isso. Você está falando da Equatorial, só para a gente fechar, né? Você está falando da Equatorial, das mudanças culturais. A gente teve recentemente com o Gustavo Franco, ele falou uma coisa para mim que eu já tinha visto ele falar anteriormente, mas ele falou novamente nessa ocasião, que ele falou: Rui, 3% dos trabalhadores brasileiros são responsáveis por 30% do PIB. E são normalmente as pessoas que estão nas multinacionais, nas empresas mais eficientes. E a verdade é que esse Brasil eficiente faz muito. Né? O que a gente tem é que trazer o restante do Brasil para esse mesmo nível de eficiência. E quando você fala de saneamento da Sabesp, essas duas coisas me vieram à cabeça. Porque é trazer a Sabesp para esse nível, que é o trabalho que você tem feito nos 2 anos, mas é dar saneamento para que o resto dos 97% possam trabalhar no mesmo nível.
André, eu queria agradecer você enormemente por estar aqui. Certamente eu e o Luizeira, eu vou te chamar de Luizeira nos programas, porque eu só te chamo de Luizeira durante o dia. O Luiz Alves. Agradecemos muito a vocês, tá? E, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? O segundo programa que a gente faz do tema. Não esquece da nossa carta ali, Os Miseráveis, até interessante, porque já passou agora a privatização da Sabesp, mas naquela época a gente falava da possibilidade da privatização da Sabesp. Eu acho que quase tudo que a gente escreveu ali, de uma maneira ou de outra, virou realidade, tá? Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, tá? Nosso Instagram, Quinéia Investimentos Sensacionais, vamos chegar a 60 mil seguidores. Eu queria que esse canal do YouTube também tivesse 60 mil, depois 100 mil seguidores, que eu sonho em receber aquela plaquinha de 100 mil seguidores do YouTube, tá? A gente tem um longo caminho pela frente, mas eu acho que se você gostou, se você acha que a gente merece, subscreva, tá, o canal, dá o like no vídeo, tá? Tem o nosso WhatsApp também da Quinéia, tá, onde tudo que a gente produz, a gente coloca ali também informação para vocês. LinkedIn da Quinéia. Não deixa de seguir a gente, tá? Muita coisa que a gente traz para vocês em termos de pesquisa do que a gente faz aqui dentro. Gente, muito obrigado e até o próximo Café com Quinéia, que a gente vai trazer outro convidado sensacional para vocês para debater um tema de extrema relevância para o Brasil. Um forte abraço.